Olá, Shalom! Eu sou a professora Teresa Kiel e neste episódio da Bíblia Hebraica em 5 minutos eu vou tentar responder a seguinte pergunta: Satã é Satanás, que é Lúcifer, o diabo? Tá pronto? Então vamos começar. Para responder a essa pergunta, nós vamos começar a investigar a etimologia dos termos. O primeiro termo, Satã, é um termo hebraico e ele vai aparecer 27 vezes no texto massorético, no texto do Antigo Testamento. Satanás é um termo grego e vai aparecer 36 vezes no Novo Testamento. Ele também vai aparecer na versão grega do Antigo Testamento, ok? Diabo é um outro termo grego e aparece 38 vezes no Novo Testamento. E Lúcifer é uma palavra latina que aparece dentro de uma versão chamada Vulgata Latina. No hebraico, nós não temos esta palavra Satanás. O que nós temos é a palavra Helel, que vai aparecer, ou Heilel, como alguns vão dizer. É uma palavra que só vai aparecer uma única vez na Bíblia, em Isaías, como nós veremos a seguir. Mas vamos, agora que a gente já entendeu a etimologia das palavras, agora que a gente já começou a se aproximar na realidade da etimologia da palavra e começamos a ver que estas palavras, umas pertencem à língua hebraica, outras pertencem à língua grega e outras pertencem à língua latina, vamos investigar os termos propriamente dito dentro da Bíblia hebraica. Então veja, em termos de significado, Satã, essa palavra hebraica, ela, como eu disse, aparece 27 vezes no texto massorético, no texto hebraico, e ela significa inimigo, adversário ou sedutor. Tecnicamente, não é um nome próprio, tá? Ela vai então aparecer dentre essas 27 ocorrências como Satã, como Ra-Satã, ou seja, com um artigo definido, o adversário, o inimigo, ou ainda como Le-Satã, de Satã, para Satã, alguma coisa nesse sentido. A análise dessas 27 ocorrências do termo Satã na Bíblia hebraica permite que a gente divida o termo em 3 grupos, em 3 tipos de adversários. Primeiro, um adversário pessoal. Segundo, um adversário nacional. E terceiro, por último, um adversário sobrenatural. Veja só que interessante. Quando eu planilho o termo, eu vou ter lá Satã como adversário pessoal, por exemplo, em 1 Samuel 29,4, onde Davi é considerado um adversário pelos generais filisteus. 2 Samuel 19,22, onde Abissai, filho de Zeruia, é chamado de adversário, Le-Satã, por Davi. 1 Reis 11, e 2 vezes, 23 e no 25. Rezon, inimigo de Salomão, também é chamado de adversário de Satã. E ainda temos Salmos 109,6, que vai fazer uma referência a Satã, ao adversário, como um inimigo pessoal. Como adversário nacional, o Le-Satã, o Satã, isso vai aparecer uma vez, 1 Reis 5,4, com Salomão dizendo que Israel não tem um Satã, não tem um adversário, não tem um inimigo entre os povos. E como um adversário sobrenatural, agora sim, eu acho que é o que mais o pessoal gosta, a gente vai ter em Números 22, 22 e 32, que é na perícope de Balaão, no Sefer Bilam, a gente vai ter o anjo do Senhor que se põe como um Le-Satã, como um adversário de Balaão, onde ele vai advertir, inclusive, o Balaão de que ele só deve ir encontrar a Balaque e nesse encontro só deve falar o que Deus mandar. Temos 1 Crônicas 21:11, onde o anjo novamente se põe como um Satã de Davi, como um adversário de Davi. Temos o Jó, que é onde mais vai ter a ocorrência do Le-Satã, do Satã no caso, Então,
capítulo 1, verso 7 a verso 9, verso 12, capítulo 2, verso 1 ao verso 4, do verso 6 ao verso 7. Um ser celestial que se apresenta diante de Javé como Satã, como adversário, para tentar, para provar a fé de Jó. E temos Zacarias, capítulo 3, verso 1 ao verso 3, onde também o Satã, o adversário, é repreendido pelo anjo de Javé por querer prejudicar o sacerdote Josué. Então percebam que os textos, principalmente onde esse adversário ele é um ser sobrenatural, Crônicas, Jó, Zacarias, são textos pós-exílicos, né? Quando a mentalidade hebraica ela já começou a mudar e já mudou bastante. Então, tecnicamente, o Satã ele é um adversário que vai, na Bíblia hebraica, desde um adversário pessoal até um adversário nacional ou um adversário sobrenatural. Mas esse adversário sobrenatural ele só aparece no imaginário hebraico bem posteriormente. Vamos avançar um pouco e passar para uma outra palavra, Satanás. Uma palavra grega que vai aparecer 36 vezes no Novo Testamento. E como eu falei, na Septuaginta, na versão grega do Antigo, ela também vai aparecer, geralmente relacionada aos adversários humanos. São, todavia, os livros pseudepígrafes, como o segundo Enoque, a vida de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, ou o conflito de Adão e Eva com Satanás, que vão nos ajudar a entender essa mudança do Satanás, né? Que vão nos possibilitar entender essa personificação que o Satanás vai ter como um ser sobrenatural e opositor ao homem. E o meu exemplo aqui é no livro da vida de Adão e Eva, onde o primeiro casal ele enfrenta a hostilidade de Satanás, que tenta o quê? Enganar os dois, transformando-se em anjo de luz e dizendo ser um mensageiro celestial incumbido de trazer mensagens divinas, né? Com esse imaginário em mente, porque esses livros eles vão circular desde o século II a.C. até o século V, mais ou menos, depois de Cristo. E é com esse imaginário bem assim, né, floreado desses livros pseudepígrafos que o Novo Testamento, seja nos Evangelhos ou no Apocalipse, vão entender Satanás como um líder de uma rebelião, né, de anjos e também como um sinônimo de um anjo caído. E o texto que eu vou utilizar para isso é Apocalipse 12:9, que vai dizer, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Perceba que essa fala, que essa percepção do Apocalipse, ela vai estar muito ligada aos textos pseudepígrafos. Se você buscar na internet esses textos, você vai poder ler e checar isso que eu estou falando com você, tá? Diabo, nossa terceira palavra, né? Diabolos. Então, é o caluniador, um falso acusador, alguém que critica injustamente para ferir e condenar, e também para romper um determinado relacionamento. É também literalmente alguém que atravessa, que faz acusações que vão destruir uma pessoa. No Novo Testamento, são os adversários angélicos, apesar de 4 vezes serem usados para adversários humanos. E aparece como um termo intercambiável com Satanás. É o que a gente lê em Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui a gente vai ter essa confusão, né? De às vezes ele ser chamado, é o diabo, é Satanás, como é que é isso, né? Então, só para que vocês entendam que no Novo Testamento, Satanás e diabo vão ser termos intercambiáveis, eles vão ser utilizados, né, de forma fluida, tá? O termo mais difícil que nós temos para poder explicar, né, é o Lúcifer, né? O Lúcifer, ele é propriamente um termo que vai aparecer na Vulgata Latina, ele não aparece no texto hebraico, né? Então a gente vai ter no texto hebraico esse
essa palavrinha Heilel ou Helel aparecendo uma única vez, em Isaías 14:12. E nesse texto, né, esta palavra Helel ou Heilel, ela vai ser um substantivo masculino chamado, traduzido como resplandecente, como estrela da manhã, e seria um epíteto, uma titulação, né, dada ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, lançado por terra, tu que prostravas as nações. Na Vulgata, onde o termo vai efetivamente aparecer, Lúcifer, ele é constituído de duas partículas, né? Lux, que é a luz, e ferre, que é levar, portar. Então, Lúcifer, ele é o portador da luz. E olhem o que vai acontecer. Vai ter um judeu, né, chamado Áquila de Sinope, que vai entender o substantivo Helel, estrela da manhã, como o verbo ialal, lamentar. É aqui que eu acho que começa a haver uma aproximação, ou que começa a haver uma mudança na perspectiva da palavra. Porque, veja, no judaísmo do século I, acabou se metaforizando o entendimento adotado pelo Áquila de Sinope do Helel ou do Helel como o Ialal, como um nome próprio de um anjo que lamenta a perda da sua antiga beleza. Olha que coisa terrível. Uma pessoa do círculo judaico, ela vai reinterpretar a palavra. O que era resplandecente agora ficou como lamentar, né? Porque vai ter praticamente as mesmas consoantes, praticamente, não é a mesma, mas é quase a mesma, né? E ele, então, vai ser reinterpretado o termo. Daí, com o imaginário de uma lamentação pela perda de uma antiga beleza, os pais da igreja, a começar com Orígenes, que vai trabalhar muito o método alegórico, e depois o Tertuliano e o Gregório Magno, eles vão ligar o nome do anjo lamentador por sua perda de beleza à passagem de Isaías 14:12 e a queda de Satanás do céu como um relâmpago. Isso vai ser, então, refletido no Novo Testamento em Lucas, por exemplo. Lucas capítulo 10, verso 18, a gente vai ler: e disse-lhes, e vi a Satanás como raio cair do céu. A gente só consegue chegar ao entendimento lucano passando pelos pseudoepígrafes e passando também por essa mudança, né? Por essa mudança de perspectiva que o Áquila de Sinope vai sugerir. No cristianismo medieval, então, o Lúcifer passou a ser o nome primordial de Satanás, que, por sua vez, já estava associado ao diabo, como nós vimos ainda há pouco. Então, meus amigos, concluindo, né, a gente pode dizer que Satã é Satanás, que é Lúcifer, o diabo? Na compreensão popular cristã atual, no estado da pesquisa de hoje, depois de tantas alterações, a gente pode dizer que sim, que Lúcifer passou a ser um outro nome para Satanás, quando o Satanás já estava associado ao diabo. E, por fim, o Satã passou a ser uma abreviação de Satanás. Mas percebam que, ao longo da exposição, seria bom rever, né, vocês reverem esse vídeo, percebam que são palavras distintas, perspectivas distintas, né? Tem um teminha transversal nelas, que é uma rixa, uma adversidade, né? Uma inimizade. Mas, tecnicamente, são palavras distintas para adversários distintos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comente, compartilhe, né? Convide outras pessoas para também assisti-lo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.